Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gratidão antes de tudo, porque esse episódio tem um cheirinho tão importante. É o 20º encontro que o Chama Doula está trazendo para você. Tanto conhecimento, tanta coisa boa. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez no 20º episódio, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast. Aqui você não só nos escuta, mas também nos vê. Aproveita para conhecer um pouco da nossa trajetória, da nossa história. Eu vou recomeçar como se nós estivéssemos no nosso primeiro episódio hoje, porque, olha, 20 episódios tem um cheirinho de comemoração, não tem? E olha que ficou guardado no coração com um desejo que esse episódio gere muitos, na verdade, histórias e sentimentos para você, porque eu tenho certeza que esse episódio vai ficar gravado aí no seu coração, porque para mim já é um marco. Eu sou Marixa, sou do Instituto da Papo de Gaia, sou psicóloga, doula, e você está aqui comigo no Chama Doula. Para a gente dar continuidade, vamos então para a nossa vinheta? Vamos lá. Olha, gente, 20 episódios, eu tô aqui só pensando no que a gente acabou de falar aí na nossa abertura desse episódio maravilhoso. E olha quem que vai estar marcando esse episódio junto comigo, Joyce, minha parceirona, como aqui a gente brinca, casca de bala. Chegou o nosso momento. Pois é, que prazer, né? Fiquei muito feliz quando me chamou para vir aqui, porque, bom, olá, né, para quem está assistindo em casa. Quem ainda não conhece, né? Eu sou Joyce, sou doula, trabalho com a Marixa no Instituto Papo de Gaia. E geralmente, quem já está acompanhando me vê do outro lado, né? É verdade. Então, hoje foi bem legal quando me deram fizeram esse convite para eu estar aqui hoje trazendo a minha história hoje. Muito obrigada. Não tem como, né, Joyce? Passamos aí praticamente 19 episódios. Em alguns momentos a gente trouxe recortes da nossa vida. Até porque não teve como não entrelaçar, né, os nossos olhares e fazer reflexões de tantos assuntos que a gente trouxe aqui para o podcast, a respeito dos assuntos com parto, da nossa vida pessoal, da nossa vida enquanto mulher. E aí ficou nessa promessa. E tenho certeza que esse episódio, que é o nosso 20º episódio, ele vem com certeza para consagrar o podcast e também para ter assim uma marca e um presente para você também, porque para mim eu quero deixar também aqui para todo mundo que essa mulher que está aqui hoje comigo é incrível. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar muito com a sua história, Joyce. Obrigada. Não, mas não tem como a gente deixar a nossa vida de lado quando a gente trabalha com e tantas emoções, não tem como a gente deixar a nossa vida totalmente de lado, assim. E olha, qual que é a nossa promessa hoje com a Joyce? Colocamos aqui um título para trazer aí um convite, uma provocação e ao mesmo tempo também para você poder conhecer a história da Joyce, conhecer ela como mulher, como mãe, como doula, como essa pessoa incrível, com tanta coisa que ela faz. Você vai descobrir hoje as peripécias que a Joyce traz, mas a gente vai entrelaçar aqui na nossa conversa, Joyce, maternidade e doulagem, né? E é claro que a gente vai trazer aqui junto com você o Arthur e o Miguel, que também tem uma contribuição enorme na nossa história, na sua história, e agora também na minha, porque eu falo que os meninos também são meus, viu? Já tá, entrou para a família, já vira sobrinho, já é a te amar direto. E aí eu quero também dizer que esse processo da transformação, né? Antes de tudo acontecer, a gente vai voltar um pouco à nossa história. Um pouco até antes da chegada do Arthur e do Miguel. Quem era a Joyce? Nossa, eu nem lembro quem que era a Joyce antes de Arthur e Miguel.
Bom, eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas. Então, desde muito novinha, eu sempre falei que eu queria cuidar. Só que na época eu falava que eu queria ser pediatra. Eu queria cuidar de outras crianças. E segui, fui crescendo, mas nunca mudava. Eu sempre tinha que cuidar dos bebês, eu tenho que cuidar dos bebês, tenho que cuidar dos bebês. E aí, quando veio a ideia de fazer a faculdade, eu fui fazer enfermagem. Aí fiz a enfermagem, entendi, tirei um pouco essa vontade de medicina, que era o que rolava na época, né? Tinha que ser médico. Fiz a enfermagem e aí engravidei do Arthur no segundo ano da faculdade. E aí eu fiquei mais assim, eita. Só que eu tinha 19 anos, né? Então eu ainda não associava muito como é que ia ser depois, quando eu terminasse a faculdade. Jô, deixa eu só fazer para nossa equipe, tá? Verifica se está dando retorno aqui no nosso estúdio. Só para a gente deixar registrado. Podemos continuar? Acho que agora deu tudo certo. Pois é, 20º episódio, muita energia no ar, Joyce. Essas coisas acontecem, né? Afinal de contas, estreias praticamente ao vivo acontecem coisas, mas isso não é algo que vai nos impedir. Não. Mas vamos lá. A gente tá lá, não rolou a medicina. E aí fiquei na enfermagem, fiz a enfermagem. Tive os 2 meninos durante a faculdade, então... Que desafio! Foi bem complicado. Era muita loucura, assim, né? Estudar, e eu trabalhava, então ficava o dia inteiro fora de casa, gestante. Passei mal em ônibus por conta da gestação. Carregava o menino no bebê conforto, que era um perrengue danado, que era a minha mochila de menino e guri pendurado naqueles bebê conforto, que era horrível para carregar. Mas assim, eu terminei a faculdade, mas eu já terminei não querendo atuar como enfermeira. Eu já terminei meio assim, vou terminar, porque vou terminar. Claro, porque é importante, tudo na vida é importante. Mas não era o mesmo gás que eu tinha quando eu entrei. E não tem nada a ver com a maternidade, não foi por conta das crianças. Eu só fui mesmo assim, não se identificou. Não. Talvez pelo que eu acompanhei nos hospitais, quando eu fiz estágio, talvez tenha mexido um pouco. Mas eu tentava ainda assim, eu falava, não, vou estudar, vou fazer um concurso, vou fazer alguma coisa assim. Mas foi indo assim, eu fui meio que esquecendo, fui trabalhar com outras coisas, eu trabalhei com caminhão, então assim, não tinha nada a ver. E aí depois eu fui pra uma farmácia, então ficou por isso, meu irmão até fala assim, você tem diploma, mas não trabalha na área, mas realmente eu não me sentia nessa área, sabe? E é uma coisa que eu sempre tive comigo, eu não ia trabalhar na enfermagem pra ter dinheiro só. Porque daí eu não faria as coisas como eu gostaria, né? Porque aquela questão que a gente sempre brinca, que a enfermagem por amor, eu não ia estar gostando de estar ali. Então eu falei, eu não vou fazer isso porque, cara, eu não vou cuidar de uma outra pessoa de uma forma que não vai agradar. Então eu deixei quieto. E aí quando eu tive o Miguel, que eu passei pelo processo de um parto muito traumático, que eu fiquei sem entender realmente o que tinha acontecido, por que tinha acontecido, aí eu fui atrás de saber o que era um parto. Mas sem muita pretensão também, assim. Eu fui só, vou tentar descobrir o que aconteceu. Até porque o Miguel nasce numa época em que as coisas em relação aos partos já estavam aflorando em rede social, mídia, e talvez tenha chegado por aí pra você. Não, na verdade, o do Miguel, eu tinha um sentimento que até hoje eu não sei explicar exatamente o que era, mas eu me sentia incompleto. Eu pensava assim, poxa, por que eu tô me sentindo assim? Eu tô feliz, né? Meu filho tá bem, eu tô bem, apesar de todos os pesares, tô bem. Mas eu sentia que tinha faltado alguma coisa, sabe? E eu não tinha essas informações, eu não sabia o que era uma contração. Então, assim, eu não sabia por que eu tinha sentido dor, eu não sabia por que demorou tanto, eu não sabia por que eu fiz uma cesárea. Então, ficou aquele monte de porquê, e eu não sabia onde buscar as respostas. Isso no Miguel. No Miguel. O Arthur nasceu de? Isso, o Arthur também foi cesárea. O Arthur é o mais velho, isso há 10 anos atrás. Eu fui para uma cesárea eletiva.
E eu não tinha ideia do que era também, não sabia nem que existia essa diferença de eletiva e tal. Mas eu agendei, porque na época a médica falou que já podia, eu tava muito cansada, não entendia também. E rolava muito assunto na família de que ninguém tinha tido parto normal, né? Das minhas tias, assim, quem teve foi muito sofrido. Era uma dor insuportável, nossa, é horrível, é melhor você fazer cesárea mesmo, que já... É o parto normal dentro das normalidades e dentro desse olhar sim, de violência e tudo mais. E aí eu falei, eu não vou nem tentar, então, né? Pra quê que eu vou? Se tá todo mundo falando que é tudo isso, vou sofrer? Não vou sofrer. Agendei cesárea, então o Arthur veio de cesárea eletiva. Isso há 10 anos atrás. 10 anos atrás. O Arthur hoje tá com 10 anos. E o Miguel tá com? O Miguel tem 7. Com 7. E aí veio o Miguel, só pra gente contextualizar a linha só do que tempo. Assim, do Arthur, eu passei um perrengue danado na amamentação do Arthur, que até então eu não sabia o porquê. Quando o Miguel veio, eu entrei em trabalho de parto, porém foi muito, assim, traumático, a assistência, na verdade não teve uma assistência, foi muito assim, eu cheguei e fiquei lá, sozinha, sem... Você estava com o teu plano de parto que era SUS, era particular? Era SUS. Estava no SUS. No SUS, Os meninos vieram pelo Sistema Único de Saúde. O Arthur Saúde. veio na época convênio, da cesárea que eu fiz convênio, e o do Miguel já foi... O Sistema Único. Foi no SUS. No SUS. Eu não tinha problema com o SUS e não tenho problema com o SUS. A gente sabe que o sistema tá aí, é lindo. O problema são as pessoas que estão ali trabalhando. Que talvez são as pessoas que estão naquele momento que eu falei que eu não queria estar, que estão ali trabalhando não porque gostam do que tá fazendo. Porque assim, qualquer coisa que você vai fazer, qualquer que seja a sua profissão, você tem que gostar do que você tá fazendo. Né? Ainda mais você trabalhando na área da saúde, independente de qual área for dentro da saúde. Mas é uma pessoa que está ali no momento sensível, ainda mais no nascimento. Então, eu realmente senti que eu fui desassistida. Não teve mesmo essa assistência. Que é uma realidade hoje de muitas mulheres, né? Sim, ainda hoje, né? E você estava sozinha no momento do nascimento? Eu estava com a minha mãe. Com a sua mãe. Mas, assim, a minha mãe também não tinha um conhecimento do que estava acontecendo, né? Minha mãe também, eu e meu irmão viemos de cesárea também. Então, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não tinha como me ajudar, tadinha. Mas ela ficou do meu lado o tempo todo, assim, o que ela pôde fazer ali de estar me confortando, ela fez, né? Claro. Mas a gente não tinha ideia do que era pra fazer. Então, coloca assim, eu cheguei às 3 da manhã, né, de madrugada na maternidade lá. E aí, fui ganhar o Miguel às 9 da noite. Hoje eu sei que não é o tempo que conta. Mas na época eu fiquei esse tempo todo deitada, sem tomar água, sem comer, sem fazer nada. Então, assim, hoje eu entendo por que eu não consegui ter um parto normal. E eu não sabia o que era uma contração. Então, a dor vinha, pra mim, era uma dor insuportável. Meu Deus, tá machucando meu filho. Olha que pensamento interessante, porque para muitas mulheres que não sabem o que de fato está acontecendo nesse momento do trabalho de parto, esse pensamento que é a intenção da proteção, que é o instinto feminino, né? O instinto materno, parece que é com a criança. Isso é muito forte que você tá falando. Sim, porque como eu não entendi o que era contração, para mim que aquela dor para mim até então era que algo estava dando errado, né? Eu não tinha essa ideia. Então, eu não me ajudei, né, no trabalho de parto, porque eu não tive essa orientação. E, enfim, depois que o Miguel... E aí eu saí de lá com esses pensamentos, né? O que aconteceu? Porque uma sensação de que parecia que você... Alguma coisa ficou. Que você fez errado. Até porque o pós-parto do Miguel foi muito, muito tenso, assim. Foi horrível. Uma cesárea que me judiou muito, sabe? Então eu fiquei muito tempo me arrastando. E do Arthur não tinha sido assim, né? Por mais que do Arthur também tenha sido uma cesárea, foi bem diferente. E eu ficava, mas por quê? Por quê que tá doendo tanto? O pós, né? E aí tinha outras questões, né? Que a gente falou nos episódios anteriores. Que era a questão de que eu era casada, mas eu tinha toda a responsabilidade só comigo. Então, eu era mãe solo já casada. A gente tem um episódio aí pra trás. Volta aí um pouquinho com a Amanda maravilhosa pra falar sobre maternidade solo, né, Joyce? Que aí eu passei... Hoje eu consegui enxergar isso, porque eu tinha toda a preocupação com o Arthur, que tinha 2 anos na época, 2 anos e pouco. E o Miguel recém-nascido, cheia de dores e todo aquele tormento, aquele monte de gente dando palpite na minha cabeça. E eu falo, eu não sei, foi Deus que não deixou eu entrar em depressão, porque assim, tinha tudo pra ter uma depressão fortíssima.
Isso que eu ainda estava terminando a minha faculdade. E eu fui apresentar o meu TCC com o Miguel no colo. Uau! Tenho foto do Miguel. Eu não entrei na sala com o Miguel, mas a minha prima foi comigo e ficou segurando o Miguel na porta. Então eu tava lá dentro, eu escutava ele chorando e eu, assim, apresentando o TCC. E aí na foto da comemoração, depois que a gente apresentou, ele tá no meu colo também. Então, assim, eu não tive um tempo pra me cuidar, sabe? Eu tinha provas que eu tinha que fazer, eu queria ir mesmo no pós-parto, então foi bem tenso, assim, o do Miguel foi bem tenso. E aí deixou esse sentimento, tipo, poxa, o que aconteceu? Será que tinha como ter sido melhor? E aí, por um acaso, eu nem sabia, eu não sabia o que era doula, eu nunca tinha escutado falar de nada. Eu nem sei o que eu estava procurando, que eu tenho certeza que não era nada relacionado a parto, mas apareceu o Instituto Papo de Gaia. E aí eu comecei a ler o que era. Assim, falei, cara, parece legal. E aí, fui lá, liguei, falei com você por telefone. E aí você falou, vem aqui conhecer e tal. E eu fui. Fui com a minha mãe, levei o Miguel no colo. O Miguel tinha uns 3 meses, eu acho. Gente, é verdade. E eu tava bem, assim, abatida mesmo. Bem magra, extremamente magra, abatida. Parecia assim que eu tava... E aí eu lembro que você tava em atendimento, e aí eu conversei com o Beto. E contei a história e eu chorava muito. Porque isso me doía muito contar, sabe? E aí ele contou que vocês também tiveram uma experiência ruim e tudo mais. Mas eu não tava no momento de entender o que era. E o Beto foi muito tranquilo comigo, assim, me deixou bem tranquila. E ele falou, olha, vai abrir o curso, faz o curso pra você. Você pode vir trazer o neném, na época a gente, né, podia levar o neném e tal. Aí eu falei, tá bom. Só que aí passou. Eu não fiz o curso. Eu fiquei 5 anos pra fazer o curso. E desses 5 anos, e aí eu esqueci, assim, tipo, tá tudo bem, eu parei de sentir as dores. Então tá tudo bem, era isso, tinha que ser isso mesmo. E aí depois que eu me separei, que eu falava assim, eu tenho que fazer alguma coisa pra ocupar minha cabeça, né? Eu tava pensando muita coisa. E aí o meu irmão falou assim, procura alguma coisa que você sempre quis fazer e que você não conseguiu fazer até agora. Agora você vai conseguir, né, pra ocupar a cabeça. E aí no mesmo dia a Dona Marixa me mandou uma mensagem. E foi muito assim, é verdade. Foi muito engraçado, porque ele me falou... E eu fui trabalhar, eu tava no ônibus, assim, indo trabalhar. E aí chegou a mensagem. Aí eu, sem nem pensar, mandei, vou fazer. Já mandei pra você, quero fazer, como é que funciona. Não sabia nem o que era. E aí fui. E eu lembro que eu fiz, assim, e eu ainda tava nesse período eu tava fazendo terapia, tava indo num processo era bem recente a minha separação. Então eu ainda tava nesse processo de entender o que tava acontecendo. E agora eu vou dar conta dos dois, como é que vai ser. E aí eu fiz o curso e no dia da aula presencial, na semana da aula presencial, pra não tomar remédio, porque na terapia já estavam querendo me mandar pra tomar remédio, eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa fora, né? Aí eu fui correr com a minha prima maravilhosa, que me levou pra correr. E aí a gente foi e tudo, e eu fiquei muito bem, aí a gente marcou passando um dia pra descansar, no outro dia a gente iria de novo. E aconteceu que no dia que a gente ia de novo, o nosso tio faleceu. E assim, abriu um buraco pra mim, eu falei, cara, não é isso, eu não posso ser feliz. Eu falava assim, sabe, eu não posso, sempre que eu vou fazer alguma coisa que eu fique bem, acontece algo pra me deixar mal. Então eu fiquei muito mal, meu tio era muito querido, muito. E aí eu não fui mais correr. E no final de semana tinha o encontro presencial. E eu até comentei com a minha mãe, falei, mãe, eu não tenho condições de ir, eu não quero, eu só chorava, eu não queria ir e tal. E ela, não, filha, vai, seu tio ia gostar que você fosse, sabe? Meu tio era muito, muito alegre, assim. Aí eu fui, tanto é que eu não sei se você vai lembrar, porque era um grupo grande e já tem uns anos, né? E eu fiquei bem quieta, assim, eu não conversei com quase ninguém, eu não fiz amizade ali no dia, mas foi muito importante pra mim, porque eu me comunicava com as meninas, né, com tudo que tinha lá dentro, mas eu sempre procurava ficar quieta, só olhando, só observando. E aí nos últimos dias que a gente fez tudo, que eu chorei muito no último dia, que é lindo. E aí eu falei, cara, será que é isso aqui que eu quero? Porque eu comecei a entender muita coisa. E aí eu fui associando, falava, por isso que no do Miguel deu assim, por isso que o Arthur não conseguiu mamar direito, por isso que doía tanto. Eu comecei a ligar. E aí eu peguei e falei, bom, agora eu sei o que não pode acontecer. Porque aí chegou a hora que acabou o curso, né? Finalizamos o curso, o que a gente vai fazer? Continua, não continua? E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, não, mãe, é isso. Eu não vou deixar outras mulheres passarem pelo que eu passei por falta de informação. Não vai. E aí eu fui... E aí, assim, cada parto só vai me reacendendo
é isso aqui que eu essa quero, proposta, sabe? Sim, né? desde o primeiro parto. No primeiro parto que eu fui, que na hora que o neném nasceu, assim, que o pai me abraçou, eu falei, ai, obrigado por você estar aqui, a gente tá tão feliz que você tá aqui. Eu falei, é isso. E aí fiquei. Como que vai entrelaçando, né, essa experiência da mãe? No primeiro momento você acredita assim que ter trazido o Arthur e o Miguel parece que não teve uma conexão rápida de que na verdade os meninos já estavam trazendo dentro da tua história a proposta da tua missão. Sim. Ali depois de alguns anos, né? Você falou para mim 5 anos do Miguel, quando você bateu, encontrou a Papo de Gaia e aí aguardou 5 anos para entrar de fato na missão, né, de ser doula. E aí essa experiência já lá atrás que você foi somando com o Arthur, com o Miguel, que você está contando pra gente agora, o quanto que hoje, você olhando para essa Joyce, essa mãe, essa mulher e essa Joyce doula, olhando para os meninos, o quanto que essas histórias agora elas entrelaçam e você percebe que influencia o seu ser no dia a dia. Nossa. Você começa a perceber algumas essências, né? Sim. E aí o que te salta mais aí, Joyce, quando você olha para essa história toda? O que você percebe assim que o Arthur e o Miguel contribuíram nesse processo teu de que está em construção? Isso vai ser pro resto da vida, né? Eles me fizeram eu senti e entender que eu sou forte e que eu consigo. Então, assim, cuidando deles dois, né? Sendo sozinha para cuidar dos dois. Então, você tem que ser já mais, né, forte. E aí levar essa força para elas. Então, assim, até quando a gente começou a trabalhar, eu era totalmente fechada. Assim, eu tinha uma questão, mas eu era forte, só que eu queria ser forte e mostrar para os outros que eu era forte, só de você me olhar. Então eu era extremamente fechada. Uhum. Assim, a Marissa confirma, porque eu não conseguia sorrir. Eu era muito fechada. E aí, a Joyce, ela falou agora, porque a gente fala que a cor dela é a verde, né? E aí, esses tempos atrás, eu tava pensando em você e eu falei, a Joyce, ela dominou o Hulk que existe dentro dela. É exatamente isso. Uhum. Porque eu achava que eu tinha que ser forte 100% do tempo. E brava. Uhum. E assim, pra mostrar minha força, eu tinha que ser brava. Uhum. Então, assim, quem me via na rua, corria. Porque realmente eu andava de cara. Até hoje eu tento, tô me controlando, tá? Mas até hoje, assim, tem alguns momentos que eu percebo que eu tô realmente assim, como se qualquer pessoa fosse me fazer mal. E aí, claro, tem toda uma história pelo que passei e tudo mais. E aí, quando eu entrei na doulagem, que eu fui entendendo, eu falava assim, tá, essas mulheres, elas precisam sim desse lado forte que os meninos me trouxeram, mas não desse jeito. Porque senão vai espantar elas, né? Na hora que elas precisam de força, mas elas precisam de uma pessoa que entenda o que elas estão passando, que ao mesmo tempo que mostre força, mostre que é sensível. E aí isso eu fui me moldando, sabe? E assim, hoje eu já tô bem melhor, já consigo, né? Não assusto as pessoas só das pessoas me olharem. Dominei o Hulk. Dominou o Hulk. Dominei. Mas, assim, é isso mesmo. E realmente, quando eu tô em parto, eu me coloco assim, realmente, pra mostrar pra elas que eu tô ali pra segurança delas, então realmente é força. E mostrar pra elas que elas precisam ser fortes, mas sem deixar de ser femininas. Não precisa, né, ficar brava, enrijecer e tudo mais. Não, fica tranquila, tá tudo bem, sorri, ouve sua música, dança. Você é forte, só por você ser mulher você já é forte. Então, assim... Que fofo. Essa intenção do ser forte e ser delicado é algo que você está construindo na sua história, né? E fica bem, ainda mais por todo episódio é uma coisa que a gente conversa, a gente abre aqui, você fala assim, mãe de dois meninos, e eu sempre brinco com você, Joyce, eu não sei, porque eu sou mãe de menina, né? E a gente sempre faz esses contrapontos de ser mãe de menina e menino. Uhum. E tem um posicionamento, muitas vezes até cultural, de ter que trazer ainda como mãe solo, jovem, mãe de 2 meninos, tem que ter, vamos entender essa proposta que é da cobrança que existe sobre a mulher de fazer a posição masculina e feminina.
Quando você fala assim, tem que ser forte, tem que ser delicada, tem que ser sensível, eu percebo, e você traz isso na sua construção cultural. Você sente essa pressão ainda hoje? Um pouco. Mas, assim, eu fui criada pela minha mãe sozinha. Meu pai é maravilhoso, mas ele não participou da minha adolescência ali. Então, minha mãe que teve que criar nós dois, né? E aí eu sempre vi minha mãe muito forte, minha mãe trabalhando e tal. E minha mãe é muito séria, muito fechada. Então eu fui meio que um espelho, né? Tem que ser assim. Só que aí uma coisa que sempre falavam pra minha mãe, toda vez, no dia do Dia dos Pais. Sempre falavam que minha mãe era uma guerreira, né? Aquela coisa, que faz o papel da mãe e do pai. E aí eu, como filha, eu entendi que minha mãe faz o papel dos dois. Mas o lado ali do pai fica vazio, né? Por mais que eu tenha contato, é diferente de ter ali uma pessoa que tá realmente todo dia acompanhando. E aí quando eu fiquei solo, e aí eu falava assim, eu tenho que ser mãe e pai. E aí eu esqueci a minha versão filha. Então eu coloquei que eu tinha que ser mãe e pai, tinha que fazer, comecei a ter essa força, essa coisa assim. E até eu entender, isso na terapia me ajudou muito, que ela sempre me falou assim, você não precisa ser mãe e pai, você é mãe. Aí eu ficava assim, mas e como que vai ser? Ela falava assim, o lado, se ficar um espaço, eles vão entender que a culpa não foi sua. Você faz o que você pode como mãe, para de querer fazer o papel dos dois, você não vai conseguir. E aí eu passei tudo bem, e fui indo assim. Até a gente falou no outro episódio, né, a questão de sair, às vezes, né, algumas pessoas acabam falando, ou sempre acham que você tá procurando alguém pra ficar com você por conta dos meninos. E, gente, a gente não quer ninguém pra ficar, pra cuidar. Você tá procurando pai pros seus filhos? Não, eles têm pai, né? Não tô, porque eu não tô procurando ninguém. Mas, assim, uma mulher que tá sozinha, que tá cuidando dos filhos, que tem que ser forte e tudo mais, a última coisa que ela quer é colocar alguém pra ocupar o espaço do pai, porque a criança tem pai. Então, né? Mas, enfim. Do ovo não nasceu, né, Joyce? E aí, mas assim, a gente vai levando, assim, tem umas coisas, outras que a gente escuta, mas... Que só te fortalece. Que vai fortalecendo. Se estão falando é porque estão vendo. E são processos. E tá tudo... Quantas mulheres hoje não estão passando, e muitas vezes podem estar, nesse exato momento, se identificando com você, dizendo, uau, eu tô passando exatamente isso. O que ela tá falando, né? E aí, assim, o que você pode dizer para elas agora? Gente, faz o melhor que você pode fazer como mãe. Para de querer ser a super heroína, que vai ser... o pessoal até coloca mãe, não existe mãe. Você é mãe, faz o seu papel como mãe. Se o pai participa, né, porque não é porque separou que não vai estar junto. Se o pai participa, ótimo, que bom, a criança vai ter os dois. Mas se o pai não participa e vai ficar não fica com medo, porque os seus filhos vão ver que você está fazendo o que você pode dentro da sua responsabilidade, que é ser mãe. Então, assim, você é forte, isso é fato, ninguém precisa falar que você é forte. E até a gente brincou na última que a gente não é guerreira, né? A gente é cansada. A gente tá cansada. Mas, assim, não fica tentando travar uma batalha que não é sua. Se o pai não quer estar lá e fazer o papel do pai, eu sei que a gente pensa muito no filho, mas eles estão vendo que a mãe tá ali. E aí a criança que vai decidir quando ele for adulto se ele vai querer ser um pai como ele teve ou se ele vai querer ser um pai que ele não teve. Sim, a gente tem a opção sempre na vida de modelar, né? A gente faz essas modelagens. Joyce, tem uma parte aqui que eu separei que eu queria que você conversasse e trocasse aqui no nosso podcast, que é a relação hoje como doula. Quando você olha para os desafios que você enfrentou lá atrás com o Arthur e com o Miguel, na sua gestação, né, que você contou aqui pra gente, você foi pra faculdade com o Miguel nas costas e tudo mais, e hoje quando você tá doulando uma gestante, você tá vendo a história se repetir na sua frente, como é que você lida com esse desafio? Você fala assim, dela ser mãe solo? De ser mãe solo, ou muitas vezes de ter passar por trazer desafios que ficam entrelaçados e parecidos com a sua história. Na Papo, você sabe que eu sempre digo para as meninas assim, que cada doula tem as gestantes que precisam ter. Isso é fato. Né? É muito real. E como é que você lida, né?
que você linka, assim, que tem algo, na maioria das vezes, com as gestantes que você acaba doulando, que tem muito a ver com você, que é isso que eu estou dizendo, né? Que é os desafios. Quando eu digo, nós vamos ter as gestantes que nós precisamos ter, justamente são mulheres que, na verdade, elas acham que nós estamos cuidando delas, mas no final são elas que estão nos tratando e curando, né? Elas que me curam. Assim, quando a gente acompanha casais, eu sempre, eu acho que eu chego a ser até um pouco chata, porque eu sempre falo pro pai essa questão dele estar junto, pra ela não ficar sobrecarregada, porque o filho é dele também. Então, assim, eu sempre tento fazer até com que elas entendam que elas não precisam ser super-heroínas, né? Divide também, porque às vezes nós culturalmente já fomos criados para a mulher ser responsável totalmente pela gestação e as crianças, né? E o homem ser responsável por trazer as coisas para casa. Então a gente está meio que quebrando isso. E sempre que eu acompanho, eu falo bastante com eles. Deixa o pai também, né? Porque às vezes o pai quer aproveitar também, ele quer participar e a mulher não deixa. E tem muitas vezes que a mulher quer que o pai participe e o pai não participa. Então, eu falo, né, quando é um casal, eu sempre chamo os dois, a gente sempre conversa bastante sobre isso. De colocar também ali esse peso nele, de falar, olha, se é pai de menino, eu sempre falo, ela vai se espelhar no esposo que você foi, no modelo que você deu pra ela quando ela crescer. E quando é pai de menino, eu falo a mesma coisa, olha, você vai ser o espelho dele, então como que você quer que o seu filho seja, sabe? Eu meio que pego as dores mesmo, assim, pra mim, pra que as meninas não passem por isso de estar com alguém dentro de casa e tá sozinha. Então eu sempre pego mesmo, assim. Os feedbacks são muito legais, assim, nunca deu problema. Mas quando é, por exemplo, uma mãe solo, a gente acaba... Gera uma identificação, né? Gera um não vínculo, tem como. Gera uma coisa. E aí eu tento entregar o máximo que eu posso para que elas consigam, não só ali até o parto, mas que elas consigam levar pós-parto. Então, a gente conversa muito sobre como vai ser no pós, sendo ela casada ou não. E levar isso mesmo, de que tá tudo bem. Até porque não é uma receita de bolo. Cada família vai seguir uma rotina de um jeito. Não fica neurótica com rotina, porque o filho do fulano faz isso, o meu não faz ainda, mas o seu filho não é o filho do fulano. Então eu tento tirar isso, porque foram coisas que eu pensava muito, né? Porque o Arthur andou com 1 ano, o Miguel tem 1 ano e não tá andando ainda. Mas as crianças são diferentes da mesma barriga, são diferentes. Você imagina uma criança que é de outra barriga, né? Isso é legal você estar falando e as pessoas estarem conhecendo um pouco mais da Joyce aqui, ouvindo você, porque traz o seu lado que muitas vezes a gente não dá tempo de mostrar, né? Que somos feitas de carne e osso, temos uma história. A gente veio conversando para o podcast dizendo não vamos ter fraturas expostas, mas vamos lidar com os nossos arranhões, com os nossos cortes, com os nossos machucados. E eles são lembranças de que algo aconteceu. Sim. E aí ressignifica tudo, né, Joyce? Por muito tempo eu via a minha história e sentia culpa. Por muito tempo. E de vez em quando ainda quer aparecer, sabe? De te culpar e tal. Mas hoje não, eu falo o que eu passei precisou pra eu ser quem eu sou hoje. Pra eu ser forte nessa medida que eu precisava ser forte. E pra eu ser hoje a doula que eu sou, né? Então, porque eu não consigo fingir algo, eu não consigo fingir uma pessoa que eu não sou. Então as meninas que eu acompanho, elas conhecem a Joyce, a mesma Joyce que tá lá na Papa, elas vão encontrar na rua, elas vão encontrar no mercado, elas vão encontrar... É a mesma, eu não consigo fingir uma coisa, até pra elas entenderem que a maternidade é isso, né? Tem dia que a gente tá linda, tem dia que a gente não vai estar se achando tão legal, assim, e tá tudo bem, nada como um dia após o outro. Não tem maquiagem, né, Joyce? Não, literalmente. Não tem maquiagem, essa sou eu, ponto, e me assumo, e é isso, né? E assim, eu sou apaixonada pelas meninas que eu acompanho, pelos bebês. Ontem mesmo eu estive visitando o bebê, coisa mais linda. E assim, eu me vejo como se fossem da minha família mesmo, sabe? De ver, acompanhar. E cada mulher que eu vejo conseguir, seja o parto normal, seja cesárea, mas que elas consigam ser respeitadas, que elas consigam aquilo que elas querem, com informação. Então, se a gente vai para uma cesárea, que ela vá para cesárea entendendo como é que é uma cesárea, como é que é um pós de cesárea, os riscos e benefícios, tudo isso elas vão entender.
mas que chega no final e ela fala, tá tudo bem, eu tô bem, o pós-parto foi legal, porque eu entendi, sabe? Pra que não seja aquele peso de tipo, mas e se eu tivesse feito outra coisa? Então isso eu busco entregar pra elas, assim, sempre o máximo que eu consigo, sabe? E elas vão curando você, e você tá no processo, e todas nós estamos, né? Isso eu vou viver dizendo, pra quem me conhece sabe, que, mais uma vez, né? Não somos nós que estamos ali só assim, em servidão, mas tem tanta troca de cura para nós também, e vivemos essas histórias. Joyce, como doula, você já está atuando para marcar esse episódio, você já está há 2 anos e alguns meses. 2 anos e meio, vamos botar aqui, já em ação. Você já foi para parto hospitalar? Quais outras experiências você foi? Eu só casa de parto, eu só não fui ainda no domiciliar. Domiciliar você ainda não acompanhou. Nessa trajetória dos acompanhamentos de parto, o que você percebeu assim em relação, até, né, vou linkar aqui para vocês também saberem que a Joyce está junto comigo e a Arielle num curso de alívios não farmacológicos para profissionais internacional, Brasil-Portugal, falando sobre alívios não farmacológicos. Esse processo dos alívios, trazendo dentro dos estudos, trazendo da tua experiência de 2 anos e meio, e a gente vem, né, massacrando isso, estudando, foi para congresso internacional ano passado. O que você hoje reflete quando olha para a Joyce que não teve assistência, que não teve apoio, como você contou aqui, que ficou lá deitada, sem orientação, para tudo que você está tocando e agora está reverberando para os profissionais da saúde que estão em atendimento com gestante? O que isso está trazendo aí? O que está acontecendo aí dentro? Nossa, eu tô me achando. Não, mas é muito importante, porque assim, quando eu comecei a estudar e eu comecei a ver que realmente funciona, que existem alívios que vão deixar aquela mulher mais tranquila, né? Com menos dor, até sem dor, dependendo de cada mulher, que cada uma vai sentir de um jeito. Aí eu já comecei a entender e ficar assim, poxa, eu podia ter tido, sei lá, uma bola que alguém colocasse ali e me falasse, sabe? E não teve, e nem orientação. E é o que a gente ainda acompanha, e por isso que a gente viu essa necessidade de levar para os profissionais. Porque hoje em dia tem muito, é muito falado. Então, nas cartilhas de quem faz pré-natal tem falando sobre os alívios. Quando você chega nas maternidades, em qualquer maternidade que você chega, tem lá um cartaz lindo falando de todos os movimentos, de todas as posições, de todos os alívios. Mas nenhum profissional chega e vai te explicar como é que você faz. É o como. Tá lá, pode andar, mas andar como? Andar aonde? Tem aonde andar aqui? Então, assim, como é que eu vou fazer? Senta lá na bola. Mas sentar e ficar? O que eu faço aqui? Então, assim, tem a notícia, até o que eu falei, o sistema ele existe, o sistema funciona. Eu lembro disso da minha faculdade, eu nunca esqueci. Meu professor sempre falava, o SUS funciona. Ele tá lá, ele é lindo, tem tudo. Só que os profissionais não buscam também, e eu não julgo só os profissionais, né? Assim, tem que ser levado para eles tem que ser mais difundido, as pessoas correr atrás do seu direito. Isso, e de colocar na cabeça deles a importância que eles têm nesses nascimentos, sabe? Porque pro profissional, muitas vezes, que tá ali dentro, sei lá quantas horas, plantões ali, ele não tem essa noção de que aquele bebê, se ele for um bom profissional, ele nunca vai ser esquecido por aquela família. E se ele for um mau profissional, ele também nunca vai ser esquecido. Porque eu nunca esqueci o nome de quem me acompanhou. Às vezes a gente não lembra o nome, mas lembra exatamente a fisionomia, o que a pessoa te falou. O que ela fez. E aí hoje eu fico pensando, eu falo, poxa, mas dali tantas enfermeiras que tinham, trocou o plantão 2 vezes enquanto eu estava lá deitada. Ninguém sabia o que eu podia fazer. Ninguém podia ir lá falar comigo e falar, olha, mesmo que não desse certo, mas vamos tentar caminhar aqui, vamos agachar aqui, assim. Pra tornar a experiência, né, diferente. E assim, eu senti como se eu fosse um fardo, porque cada vez que elas passavam, que minha mãe pedia orientação, minha mãe tentava também, eram assim, é assim mesmo, daqui a pouco nasce.
Então, assim, eu ficava, gente, eu tô sendo um peso pra esse profissional aqui, né? E aí, hoje, do outro lado, eu fico pensando, eu falo, eu não quero ser essa profissional que elas lembrem de mim e falem assim, poxa, tinha tanta coisa que eu podia fazer e a Joyce não me falou. E aí a gente falou assim, não, peraí, alguma coisa tá errada, vamos levar na raiz, então. Que aí a gente teve essa ideia de levar pros profissionais, né? E são coisas que às vezes a gente até brinca, fala assim, é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito, né? Então, os profissionais entenderem como é que funciona, por que que a gente coloca na bola, quais os movimentos que faz na bola, por que que agacha, por que que coloca na água, quanto tempo pode ficar ali na água, qual é o momento que eu posso pôr ela na água. Então, assim, são coisas que parece ser, tá lá na parede, mas ninguém fala. E não falam, de verdade, assim, em todas as maternidades que eu já passei aqui na cidade, nenhuma teve um profissional que veio falar, assim. A gente não chegou a ser mal atendido, assim, mas também porque como eu estava lá, né, tipo, deixa que ela fala. Mas, assim, acompanhando as outras meninas dos outros quartos, olhando, assim, porque a gente acaba olhando, não tinha informação. E aí você fica com aquela coisa, tipo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Mas ali na hora do parto não tem como, porque eu tô com a minha gestante. Não tem como a gente fazer essa multiplicação, a não ser assumir essa postura mesmo, onde você tá junto comigo e a Arielle, de levar essa prática, e mais do que a prática, né, Jô, que a gente vem com esse desejo, né, pulsando dentro de nós, que é de fazer com que esse sistema de assistência funcione. Sim. É uma coisa assim, esse rebozo aqui é maravilhoso, gente. Vocês não têm noção como eu queria um rebozo no meu parto. Hoje eu coloquei para nós aqui esse tecido vermelho que vocês estão vendo. É um tecido chamado rebozo. É uma nossa ferramenta, nosso manto. E assim, hoje eu tenho o meu em casa. E que na minha mochila, na verdade, né? Porque onde eu vou, eu levo o meu rebozo. Mas assim, como que a gente olhando, é um tecido. Mas como que ele faz maravilhas no parto. Como eu queria um rebozo lá no meu parto, sabe? Ai, e aí, assim, são coisas que às vezes não tem o rebozo, mas uma orientação da enfermeira. O enfermeiro que for lá e falar, olha, a gente tem aqui um lençol, explica pro acompanhante como é que funciona, já vai ajudar, já vai ser diferente ali, né? Por favor, né? E isso não tem jeito. Para isso, olha, tem profissionais que estão nos acompanhando agora. Possivelmente também não só mamães no Chama Doula, mas enfermeiros, técnicos, médicos, pediatras. Você que está na área da saúde aí, está nos acompanhando. O curso está sendo aí aberto pelo Portal Nascimento. Quem quiser depois chama a gente aqui embaixo. Vamos encaminhar. Vai estar aberto já para você que quer fazer o curso. Ele é 100% online, com direito a 60 dias, que vão estar rodando para acesso com a nossa supervisão, né, Jô? Isso. E o certificado, né? E certificado. Olha, gente, é uma... Mas assim, você é profissional, você conhece alguém da área da saúde, gente, é muito importante, porque faz muita diferença no parto, assim, pra mulher e no pós-parto, porque a gente não esquece da assistência que foi prestada. Não esquece. Bom, agora olha só, tem um assunto que eu adoro, quero ver como é que ela vai sair nessa, gente. Ai. Joyce, doula, essa ideia de muitas vezes, quando a gestante diz para você assim, eu quero ter você como doula para mim, no momento do meu parto, mas eu não sei se eu consigo, tá muito caro o seu valor, né? O seu preço, não o valor. E aí você para e pensa assim, peraí, eu tenho que fazer uma conta simples, que é quem fica com o Arthur, quem fica com o Miguel. Como é que você olha para essa relação? Como é que você faz como doula hoje? E conta também para quem está aqui conhecendo o seu trabalho, por que nós temos um valor, você também não trabalha de forma gratuita, e aonde que está tudo isso entrelaçado, né? Qual que é o teu pensamento nessa proposta toda? Conta, explica um pouco sobre isso, por favor. Tá, hoje eu vejo que a doula, ela vem mais como um investimento. Como você falou, a gente tem um preço, mas a gente tem um valor muito maior. Então, assim, porque isso eu falo, não é porque, ele tá se achando, né? Mas é porque realmente o que a gente recebe de volta, de quem a gente acompanha, vale muito pra gente. Então,
A gente sempre dá um jeito, a gente sempre conversa, olha, como que você consegue fazer? Assim, a gente se desdobra para te atender. E nada é engessado, né? O que a gente quer realmente é que as mulheres vão para parto empoderadas e seguras. Então, o valor, o preço em si, a gente dá um jeito. Isso a gente vê como é que fica melhor, isso aí a gente consegue resolver. Mas, assim, o que eu mais quero é que as pessoas entendam o valor de ter uma doula do lado. O reconhecimento do trabalho, porque afinal de contas você tem que conciliar a tua vida pessoal. Sim. Você tem 2 crianças, né? E aqui a gente não tá chorando. Você não tá chorando, eu também não tô chorando, mas a gente tá contando. Sim, é porque assim, eu vejo assim. Talvez fique um pouco polêmico, assim, mas... Deixa virar polêmica, a gente quer polemizar. Hoje em dia a gente vê muita gente fazendo chá revelação, chá de fralda, tira foto, que é linda, são lindas as fotos. E aí na hora que isso tudo vai ser um momento que vai ficar ali, vai retirar uma foto, vai guardar. E o parto, que é aquilo que você vai passar por um período longo, né? Depende, independente de quantas horas você vai ficar em trabalho de parto, é um momento em que você realmente tá vivendo aquilo. Não tem como uma outra pessoa passar por aquilo pra você. E às vezes a gente nem tira foto do parto, mas o que fica guardado pra gente vai valer muito mais do que as fotos que você tem. Muito mais. Então, eu acredito mesmo que quando as mulheres começarem a entender que elas podem ter um parto tranquilo, aí o valor, o preço não vai ser mais tão questionado. E além das mulheres, quando os homens entenderem que as mulheres precisam ser acompanhadas, que as mulheres estão num momento que, independente, se tiver 10 filhos, cada parto vai ser único. E assim, gente, é maravilhoso. Eu amo essas bonequinhas aqui, que elas demonstram mesmo. Você tá ali com o bebê dentro da sua barriga, tem todo um processo, independente se for parto normal ou parto cesárea, a mulher vai passar por um processo. E aí, você vê aquilo como algo que, não precisa, nem precisa tanta coisa assim, sabe? Principalmente os homens, que vocês não passam pelo que a gente passa. Momento de indignação. Não vamos generalizar, Joyce, mas a maioria, a gente sabe que é cultural, que está despertando para esse processo. E agora os meninos estão até procurando mais a gente do que as próprias meninas. A gente já recebeu muitos pais lá que às vezes falam assim, ela não quer, mas eu queria muito. É verdade. Isso mostra muita preocupação e cuidado com a pessoa que você tá. Porque ao invés de você passar por um parto traumático, levar aquilo por muito tempo e ficar pensando, poxa, se eu tivesse feito, poxa, se eu depois, sabe? Não adianta, depois que passou, só no próximo parto que você vai conseguir fazer diferente. E não tira o que passou de ruim no outro. Tô falando, o Miguel tem quase 8 anos e eu lembro exatamente todas as falas que eu ouvi lá. E a gente leva por 40 anos. Por 40 anos. Então, assim, não vale você ter uma pessoa ali que vai te proteger. A gente realmente fala que nós somos as guardiãs, né? A gente fica ali, vai defender se for preciso, vai te ensinar o que pode, o que não pode, o que é direito seu, porque não é falado assim, abertamente, igual a gente fala. Então, assim... Faz a leitura dos bastidores, né, Joyce? É uma coisa que eu gosto sempre de trazer nos nossos encontros. Você, assim como as doulas da casa, tem essa missão de fazer essa leitura dos bastidores, né? E os bastidores aí que eu tô dizendo que é sala de parto, centro cirúrgico, equipe, gestação, pré-natal, exames. Nossa, é essa leitura. Por isso que a gente fala que nós somos guias na maternidade. Né? E aí, assim, quando eles chegam, a gente pergunta, né? Mas tá, e se a bolsa romper, o que você vai fazer? Aí eles já ficam, eita. E o tampão? Quando sai o tampão, o que você faz? Pra que serve? O que é? Aliás, o Chama Doula nasceu dessas nossas rodas de conversa, né? E realmente é isso, as mulheres entenderem. Gente, eu fico muito chateada quando as mulheres falam, não precisa disso no meu parto. E aí eu fico pior ainda quando eu vejo um pós-parto que a pessoa tá ali se remoendo, porque, poxa, eu podia ter ido. Às vezes vai lá conhecer, e aí, não, por N questões. O pagamento é o de menos que a gente se preocupa. A gente senta, conversa, a gente faz o que tiver que fazer. Mas realmente a nossa missão é que vocês consigam ter esse parto tranquilo, sabe? Se quer mesmo de coração, a gente acolhe, né, Joyce? É a missão da casa. Isso que a Joyce está transbordando aqui
Tem muito da essência de quem conhece a Papo de Gaia há 10 anos já transitando. Jô, como é que você concilia a sua maternidade com o seu trabalho de doula, né? Porque você é mãe de 2. Como é que você faz isso? Graças a minha mãe. Mãe, eu te amo. Muito obrigada. Porque, assim, rede de apoio. Rede de apoio é tudo. E a minha mãe é minha rede de apoio. Minha mãe, minha avó. Vó, te amo. Vou. Porque, assim, como eu sou mãe solo, eu preciso... Muitas vezes a gente sai de madrugada, né? Pra atender um parto. E aí, como é que você vai fazer com 2 crianças pequenas? Então, cansei de ligar e assim, é muito engraçado porque quando eu entro em disponibilidade para parto, a minha mãe entra também. Gente, mas aí, vamos contar do último que você ficou 30 horas. 30 horas fora de casa, sem essa mulher não voltou para casa, gente, 30 horas. Então, eu sempre que eu entro nessa disponibilidade, então a partir de 35 semanas a gente já fica atento, o celular pode tocar a qualquer momento. E assim, independente do horário que toca, a gente vai, né? Seja 1h da manhã, 2, 3, 5, durante o dia. Feriado, Natal. Não existe isso, a gente fica com o celular aberto. E se a gente, por exemplo, marca, já aconteceu, a família, Natal, vai pra uma chácara que o celular não pega muito bem, ai gente, sinto muito, não vou, porque e se ela precisar de mim? E isso eu levo assim com muita seriedade, porque Deus me livre da pessoa tentar me ligar, o celular tá fora de área. Não, jamais. Então... E aí, quando eu entro em trabalho de parto, que eu entro em disponibilidade... A gente entra junto. Mas quando eu entro em disponibilidade, eu já aviso, mãe... e ela sabe o nome de todas as meninas que eu acompanho. Então, meu Deus, a gente tem uma parceira na Papo, eu não tô sabendo. Pois é. Eu falo, mãe, ó, a fulana vai entrar em trabalho de parto, pode entrar em trabalho de parto, então seu celular, pelo amor de Deus, se eu precisar, a senhora atende, tá bom? Aí, tadinha, aí ela deixa o celular lá pra tocar. E nunca tive problema também, assim, as meninas me ligam, eu ligo pra minha mãe no primeiro toque, ela já... Oi, entrou em trabalho de parto? Isso, mãe. Ela já vai lá, pega as crianças, ou fica na minha casa com as crianças. E aí, esse último que aconteceu, que eu fui, assim, foi meio surpresa, né? Porque eu era a backup. E a importância de ter a backup, porque a gente nunca vai deixar de ir num parto por motivo fútil, assim. Então, realmente foi preciso solicitar a backup. E quando eu fui solicitada... Eu deixei o celular, já avisei minha mãe, falei, olha mãe, liguei pra ela, né, avisei, falei, se acontecer alguma coisa eu te ligar, pelo amor de Deus, me ligue, me atende. E era 2h da manhã, 1h30 mais ou menos, quando me ligaram, mandaram mensagem, e eu tô tão assim, que mensagem já acorda, mas por precaução liguem. E aí, mandou mensagem e já ligou em seguida. E aí pediu, olha, tem como você ir, eu não vou conseguir ir, vai lá. Falei, não, eu vou, pode ficar tranquila. E aí, nesse dia eu tava sem carro, tinha que ser Uber. E era longe o lugar. Eu falei, meu Deus, me ajuda, porque tem que achar um Uber rápido pra ir pra lá. Já avisei o casal, não, tô indo, só tô pegando o Uber aqui. E deu tudo certo, Deus encaminhou tudo, assim, foi muito tranquilo. Acordei os meninos, na primeira chamada eles já levantaram, e eles também acompanham, meus bichinhos. Eles já sabem também, então quando eu chamo, eles já falam, é parto? Aí eu, filho, é parto. Aí ele já levanta sem questionar, foi lá, se arrumou, pegou as coisinhas dele pra ir pra avó. E aí eu peguei o Uber, fui, rapidão a gente chegou. E aí eu fiquei 30 horas com ela. E nessas 30 horas eu fiquei tranquila, porque eu sabia que os meus filhos estavam com a minha mãe, bem cuidados. Então era um final de semana, era um sábado quando eu fui. E assim, eu nem me preocupo de ficar, porque tem isso, se você não tá com uma rede de apoio que você confia, você vai ficar toda hora mexendo no celular. Ai, será que tem alguma coisa? Aí, como é que tá? Isso eu não me preocupo. Então, eu sei que se realmente precisar, minha mãe vai me ligar, mas vai ser o último caso. E aí, de vez em quando, só ela mandava, filha, tá tudo bem? Tem muito tempo com você. Comigo. Aí ela mandava, tá tudo bem, você almoçou? Porque ficou muito tempo, né? Mas foi bem tranquilo, graças a Deus. E eu agradeço muito pela minha mãe me acompanhar nesse período, assim, de parto. Eu não tenho problema em pegar partos, assim, por conta disso. Porque rede de apoio é bem forte. E tem amor envolvido, né, Joyce? E assim, as meninas já sabem. Todo mundo ali já sabe o nome de vocês. Vai pro altarzinho da oração da minha avó. Tá, todo mundo é da família já. Se vem pra ajudar, tá tudo certo, né? Oxe. Joyce, olha,
Tem assunto aqui, eu até agora acho que vocês já devem estar babando, apaixonada por essa mulher, porque quem não fica ouvindo você, Joyce? Obrigada. É tão gostoso ouvir as tuas histórias. E aí dá para perceber o quanto que você traz também da tua essencialidade, do teu lugar de mãe, do teu olhar que a vida te trouxe tantos processos de jornada, de ressignificar, e o quanto que você traz isso como missão de ser doula hoje, o quanto que você se orgulha em ser doula, em estar com as mulheres, estar para elas, cuidando delas, né? E se curando também. Isso, né? Isso é o melhor. E aí, quando a gente dá esse processo do nascimento, você vê o bebê ali no colo da mãe, tem algum momento que você volta lá e se vê com o Arthur e o Miguel no colo? Ah, sim. Eu lembro todos eles, eu lembro do parto. Hoje eu consigo me recordar dos partos deles de uma forma assim, eu fiz o que eu pude, o que eu consegui fazer com o que eu tinha. Mas dá aquela, poxa, eu podia ter feito algo diferente, sabe? No começo foi um pouco mais assim, eu queria ter tido um parto assim. Poxa, eu queria um parto normal, sabe? Mas hoje, entendendo tudo, eu não tinha informação, entendendo toda a história, aí eu já me vejo sim como alguém que foi forte dentro daquilo que eu tinha disponível para mim. Então hoje eu já vejo os partos dos meninos com muito mais amor do que eu via antes. Mas assim, cada bebê que nasce eu choro, eu lembro dos meus lá em casa toda vez. São os processos de cura, né? E eu tô amando que você tá abrindo isso para todo mundo, porque ela não fala essas coisas, gente, para ninguém. Eu tô aqui impressionada como que ela tá abrindo a caixinha dela pra gente no podcast. E aí, Joyce, tem uma pergunta que eu quero que você conte para quem tá te ouvindo. Como é que você explica o que é doula? O que a doula faz, não faz, e o que é educação perinatal? Como eu explico pra... Como é que você explica, assim, tem uma mãe agora que está nos acompanhando, conta pra gente, assim, o que é a doula pra você, o que a doula faz, o que não faz, que naturalmente é o teu dia a dia, né? Sim. Bom, a doula, eu sempre falo pras meninas assim, você vai ter alguém que vai estar com você e para você. A gente não vai estar lá pro bebê, isso é importante a gente falar, porque a gente, que até acontece muito do neném nascer e vai todo mundo em cima do bebê e esquece a mãe. Então a doula, ela tá ali pra mãe, pra mulher. É uma mulher cuidando de uma mulher. Então a gente tá... E aí os pais entram também, porque a gente sempre fala assim, a doula acaba sendo do casal, né? Porque muitas vezes a gente tem que dar algum auxílio pro esposo, né? Ou pro acompanhante que estiver ali. Mas é isso, é você ter alguém que vai estar com você e pra você 100% do tempo. Da hora em que você sentir a primeira contração até a hora em que você estiver dentro do seu quarto com o seu bebê mamando, trocadinho, bonitinho. E aí eu peço permissão, você fala, agora eu posso ir, tá tudo bem? Aí elas, tá, pode. Mas é isso, é alguém que vai estar olhando pra você. E não para outras coisas, para técnicas, nós sempre falamos, nós não fazemos toque, nós não fazemos técnicas nenhuma que estão fora do que a doula faz. Então, os nossos cuidados são os alívios, as massagens, a conversa, porque às vezes vocês precisam de uma conversa. E a gente está ali para fazer isso. Mas de colocar sempre no lugar. As técnicas vão ficar com quem é da equipe médica. E eu tô aqui para você. Eu estou aqui para cuidar de você. E o grupo, né, tem hoje um trabalho que você está desenvolvendo dentro do Instituto, que é para os casais e as gestantes, que é do atendimento do Grupo Gaia, que você também é instrutora. Isso, toda quarta-feira, às 19 horas, lá no Instituto, nós reunimos todas as gestantes que nós já acompanhamos. Então, isso quando a gente fecha lá, quero você como minha doula, então toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado. Assim, elas sempre vão, quando não vão, elas sempre avisam, que pena que eu não vou poder, eu queria muito vir. Porque realmente é uma troca, né? Tem as outras gestantes que levam coisas, você vê que você não tá sozinha, que muita coisa que você passa também as outras gestantes estão passando. E é muito legal que a gente também acolhe os pais, né? Os acompanhantes, então tem encontros para os meninos, que aí eles conseguem se expressar mais e falar o que tá deixando eles incomodados, qual que é o medo, porque às vezes eles não falam quando tá perto de vocês. E aí a gente tem sempre que a gente separa e fala,
Tal dia vai ser só para os meninos. E é sempre o que mais demora, porque os meninos têm muita coisa que eles perguntam, muita coisa que eles ficam sem saber como lidar com vocês e com medo de fazer algo errado. E aí nesse dia eles sempre trocam. Mas quando a gente vai lá na quarta-feira, é sempre um tema diferente relacionado ao parto, à gestação, parto e pós-parto. Então a gente sempre faz esse cuidado de um todo, né? Essa programação. Tem um tema que você ama dar para os casais, na educação perinatal? Tipo, não, esse tema eu falo até 2050. Não, todos. Mas o que eu gosto muito é o acompanhante. Sempre a importância do acompanhante. Muito. Olha, essa até eu fiquei surpresa. Gostei de saber disso. Sempre, porque é uma coisa que eu trago, né, que é da minha história, de ter uma pessoa com você, não em relação ao parto em si, porque no meu parto estava minha mãe, né, no parto do Miguel estava minha mãe, e no parto do Arthur, como foi uma cesárea letiva, entrou o pai, então era meio assim, era horário marcado, não entrei em trabalho de parto, não tinha muito cuidado ali para ter. Mas no pós, eu sempre me preocupo muito com o que o acompanhante vai fazer, como é que ele vai lidar com ela no pós. Porque é uma coisa que eu senti muito, assim, nas 2 gestações, foi onde mais me doeu. Foi o pós, mas não em relação à maternidade, mas ao cuidado do acompanhante comigo, no caso do meu ex-marido. Do olhar, né? De olhar pra mãe e não ver só ali uma mulher que pariu só. Você só pariu. São falas, né? O que são falas, eu acredito que você está querendo dizer. Atitudes. Eu acho que inicialmente o que dói muito é esse processo da fala, né? Principalmente, né? Porque às vezes você fala e você acha que não vai machucar tanto. Mas tem muita coisa que eu ouvi nos 2 puerpérios que eu carrego assim com muita dor e que eu não quero que ninguém escute. E aí eu sempre, então, nesses encontros com os pais, eu sempre faço questão de estar junto. Mesmo que eu não esteja como instrutora no dia, mas para sempre dar uma palavra para eles, que é essa importância de falar, olha, vocês têm uma responsabilidade muito grande no parto também, mas principalmente no pós-parto, porque muitas vezes os homens nem conseguem ficar tanto tempo, então eles voltam a trabalhar muito cedo, e isso é uma coisa que também deveria ser mudada, porque o pai também precisa estar ali, né? Nossa, super um contexto esse, né? Mas assim, são, sei lá, acho que 5 dias. 5 dias. 5 dias, né? E aí, depois desses 5 dias, aí eu coloco pra eles, quem que você vai colocar lá pra cuidar da sua esposa? Quem que vai estar cuidando da sua esposa? Porque do seu filho a sua esposa cuida, que é uma coisa, né? Que também é outra que a gente sempre entra. Então, a mulher precisa de alguém pra cuidar dela, dali do ambiente que ela tá, pra que ela fique bem, pra ela cuidar bem do neném. Então, eu sempre coloco na cabeça deles. Quando você voltar a trabalhar, quem que vai ficar? Ou seja, a Joyce também é uma doula estrategista, planejadora, organizadora da sua vida. Joyce, conta um pouquinho pra gente sobre o trabalho da doula na cesárea, no seu olhar, como é que você olha para isso, como é que é a tua parte de atuação, porque tem muitas pessoas que acreditam que a doula não vai para cesárea quando precisa. Sim. Então, e assim, pra ficar bem claro, a gente vai pra cesárea mesmo se o desejo da mulher for uma cesárea letiva, tá? Olha, Joyce, eu não quero entrar em trabalho de parto, é uma coisa assim que eu não me vejo em trabalho de parto, eu não quero esperar, eu quero uma cesárea letiva. Tá tudo bem, se é uma escolha sua, a gente sempre fala os benefícios de pelo menos esperar, mas é isso, tá tudo bem, eu vou com você, mas é aquele olhar de realmente de cuidado, de estar ali com você, disponível, né? Então, na hora em que você chama, quando é agendado, que eu já fui em cesáreas eletivas agendadas, e assim, eu sempre chego antes. Se for o caso, eu vou na casa e vou com você pra lá, pra você já ir se sentindo esse cuidado, já ir, a gente já coloca uma música que você gosta pra você ir relaxando, porque acha que só tem que estar relaxada pro parto normal, mas a cesárea é tão tensa quanto. Então, já ir tipo, conversando, olha, tá tudo bem, não precisa ficar com medo, né? Você tá preparado, porque a gente faz o preparo antes também. Então, mesmo que seja, eu quero parto normal, a gente sempre faz o preparo para cesárea, porque se precisar, para não ser algo ruim também, algo que fique traumático. E aí, a doula entra na sala de cirurgia, né, no centro cirúrgico, e fica do seu lado o tempo todo. Então, eu já entrei antes, né, que muitas vezes alguns lugares acabam deixando a doula entrar só depois que já deu anestesia, que aí já tá deitado.
Mas eu já entrei antes, eu procuro sempre entrar antes, tá ali já com você, pra hora da anestesia, que é um horário que as meninas têm muito medo da anestesia. Então eu tô ali pegando na mão, abraçando se for preciso. Se chorar, eu tô ali pra enxugar a lágrima. E é isso, é te mostrar que, calma, você não tá sozinha, eu tô aqui com você. E aí o medo sempre mas... E na hora que o bebê nascer, eu vou ficar sozinha, porque aí o pai vai no bebê, né? Mas você não fica sozinha, eu vou ficar com você o tempo todo. Igual eu falei, né, anteriormente, a gente não tá lá pro bebê, a gente tá pra mãe. Então, mesmo que a gente vá pra uma cesárea, é a certeza de que você não vai ficar sozinha, em momento algum. Você não vai ficar sozinha. Depois que tá no quarto, que tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo, aí eu peço permissão pra ir embora. Mas é isso, tá ali, a gente teve muitos casos, né, há um tempo atrás, em relação à cesárea, que as meninas estavam com muito medo por conta da anestesia, né, daquele caso horrível que aconteceu. E assim, mas não é só isso, porque durante o preparo, se você tá sozinha, você acaba ouvindo algumas coisas também bem chatas, né, no preparo da cesárea, que inclusive eu passei pelo trabalho de parto e fui pra cesárea e escutei muita coisa na cesárea que eu fiquei assim, gente, pra que fala isso pra mim? Né, de tipo, seu filho, eu não sei não, seu filho acho que vai ficar internado. E eu, mas como assim, por quê? O que tá acontecendo? E nesse momento meu esposo não tava, né, meu ex-esposo não tava junto. E aí você não consegue olhar pra lugar nenhum, porque você tá ali deitada, então não tem ninguém ali pra te falar, não, tá tudo bem, calma. Nem pra te explicar, né? Pra explicar, então eu faço questão de quando é uma cesárea eu não saio do lado, assim, de jeito nenhum. Às vezes até fala, vai lá e tirar uma foto da neném. Eu falo, não, pai, tira, pode ficar tranquilo. Ou tira foto, porque eu não quero mesmo sair do lado, assim, porque uma fala a gente leva por muito tempo. E leva mesmo, né, Joyce? Fazendo paralelo, conta um pouquinho como é a tua atuação como doula no trabalho de parto. Que horas você chega, como que você chega? Conta um pouquinho, você contou agora da cesárea, da tua atuação, conta um pouquinho também, você contou do acompanhamento das 30 horas, mas explica pra gente como que é o teu dia a dia na hora. A gestante ligou pra você 2 da manhã, Joyce, tô com contração, tá irregular ainda, porque tem preparação na Papo de Gaia, então ela sabe que a contração tá irregular, o que é contração. A gente pode explicar depois. E a gente explica, claro. Mas e aí, continua a história. Tá, sempre elas entram em contato. Geralmente é quando começa a sentir uma dorzinha, já começa a me falar. E aí eu já acordo, começo a conversar. Geralmente nesse tempo elas ainda estão respondendo. Então, eu tô ali conversando, eu procuro ligar pra ouvir como é que tá a voz dela, se ela tá tranquila, porque às vezes por mensagem a gente não... você interpreta de um jeito e a pessoa tá surtando do outro lado e você acha que tá tudo bem. Então eu procuro ligar ou me manda um áudio, alguma coisa assim, se não puder ligar. E vou orientando. O que você quer agora? Você quer que eu já vá ficar com você? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tô tranquila, eu só quero que você fique conversando comigo por telefone. Se for o caso, eu fico. Mas eu já fui no comecinho pra casa e fiquei lá, porque às vezes a pessoa fica muito mais tranquila quando a doula tá perto desde o começo. Mas geralmente, quando começa a ficar numa contração mais pegada, assim, que às vezes nem chega a ser irregular, mas que ela começa a sentir muito, aí já é hora da gente ir pra começar os alívios de dor. Porque às vezes tá no começo ainda e ela já tá sentindo uma dor muito forte porque ela tá com medo. Então, eu procuro estar sempre, assim, o mais rápido possível. Isso já na casa dela. Isso, respeitando sempre a decisão dela. E então, o plano de parto. E o plano. Você quer que eu vá para sua casa, né? O plano de parto, se for um acompanhamento com um médico particular que vá na casa, né? Eu fico um pouco mais tranquila porque eu tenho contato e aí vou informando. Mas se não, eu procuro estar o mais rápido possível na casa para conseguir ver se realmente tá irregular, se não tá, porque às vezes ela acha que não tá e já tá mais avançado. Já aconteceu de eu estar conversando, não, tá tudo bem, não precisa vir não. E aí eu fazer uma pergunta assim aleatória, mas e como é que ela tá? Porque aí era o pai que tava falando. Ah, não, tá tudo bem, só que começou a sangrar. Aí mas você tá conversando com ela? Não, ela não responde mais. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu não vou pra sua casa porque era muito longe, e eu tava me arrumando pra ir pra casa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te encontrar na maternidade. Aí ele, mas você acha que precisa? Eu falei, é melhor, porque é muito longe e tal, vamos pra maternidade. E aí quando a gente chegou na maternidade, ela já tava com 8 e o bebê bem baixo. Foi questão de menos de 2 horas e o neném nasceu. Uau! E aí eu falei assim, realmente tem que ter esse feeling, né,
ouvir alguns sinais, porque a gente sempre fala pros acompanhantes, olha, me informa tudo, qualquer coisa que acontecer. E aí, quando ele vai falar, às vezes acha que não é nada e já vai decidir, né? Mas eu procuro sempre, o mais rápido possível, chegar na casa, mesmo que a gente vá pro hospital, pra eu ver, até porque às vezes ela tá ali, só um cuidado que a gente faz, baixa uma luz, faz uma massagem, ela consegue ficar mais tranquila e aí acelerar às vezes a contração. E isso, inclusive, é um dos benefícios de ter uma doula, né? Isso já está, inclusive, evidenciado, não sou eu que estou falando, são os artigos. Nós somos um alívio de dor. Somos os processos de alívio de dor, né? E guias nesse processo. E aí o neném nasce, você vai para a maternidade, da escolha dela. Isso, aí se eu for na casa, a gente fica ali até o momento em que eu me sinto também segura para ficar na casa com ela, isso a gente deixa bem claro. Se por algum motivo não tiver, o médico não for na casa, for um plantão, por exemplo, no SUS ou convênio, então na hora que eu me sentir segura, a gente vai. Eu não fico esperando muito tempo em casa, porque eu não tenho como, se um bebê nascer e precisar de uma ajuda, um suporte, eu não sou uma profissional capacitada para isso, então eu prefiro evitar. Também não é a função da doula. Não é a função da doula, então eu procuro sempre ficar até onde eu me sinto confortável também, né? E aí a gente vou com eles pra maternidade, já vai fazendo todos os alívios no carro mesmo. Eu sempre vou no carro deles, com eles já. E a gente já vai pra sala de parto, tem todo o período que precisar ficar na sala de parto, eu fico com eles do lado, né? Isso nós entendemos. 30 horas ficou bem bonito. E ficaria mais. E linda, maravilhosa. E, gente, não foram 30 horas de dor, né? Isso parece que as pessoas vão imaginar, meu Deus, 30 horas de trabalho de parto. Calma, metade estava dormindo. Sim, não, foi que realmente Tranquilo. Que começou a ficar muito dolorido, assim, já era no finalzinho já. E assim, vários alívios, né? A gente usando tudo. E terminou, e é uma história que terminou super feliz. Sim, linda. Graças a Deus. E graças ao conhecimento, né? Porque tava todo mundo ali falando a mesma língua. E assim, a gente fica na sala de parto, o bebê nasce, aguarda ali um tempinho até liberar pra sala, eu fico do lado o tempo todo com a mãe. A gente vai pra sala, pro quarto, aí eu organizo ali, ajudo a mãe, né? Na amamentação, na cama. Isso, a amamentação, a gente sempre ajuda na primeira hora, né? O neném nasce e já vem pro peito. E aí naquela amamentação do quarto, eu também fico ali auxiliando. Aí geralmente nessa hora o bebê já vai trocar de roupa. Aí elas pedem, como a gente já vem antes, eu ajudo a organizar a mala, né? Então elas já me falam, olha, essa aqui é a primeira roupa que vai pôr. Isso é importante. E aí eu tenho que ficar de olho, porque se o pai pega outra roupa na hora... E aí eu só vou lá, pego a roupa, entrego pro pai e falo, olha... Se ele se sentir confortável, ele vai junto, né, pra trocar, fazer essa primeira troca. Já aconteceu do pai falar, não, eu quero que você vá, eu fico aqui com ela, mas não fica sozinho. E aí eu fico até a hora em que eles me permitem. Olha, tá tudo bem, tá todo mundo bem, eu posso ir embora. Ai, Joyce, eu queria que você ficasse mais um pouquinho só, não tô... Tá, eu fico mais um pouquinho. Agora eu posso? Pode. Na hora que eles me liberam, aí eu vou embora pra casa. Essa é um trechinho, né, Joyce, da vida de doula. Amada, estamos chegando naquele momento que você sabe que nós amamos. Eu achei que não ia ter. Claro, olha, gente, ela achou que não ia ter. Como assim? Achei que eu ia escapar do ping-pong. Negativo. Bom, para você que está chegando aqui no nosso 20º episódio, olha só o que acontece quando a gente vai chegando no finalzinho. Tem o movimento que nós fazemos aqui, que já está consagrado, que é o nosso ping-pong. O ping-pong é o seguinte, eu vou trazer uma informação, uma palavra, algo aqui que eu separei importante para nossa convidada, e ela vai trazer um feedback, ela vai trazer um que vai bater forte no coração dela. Preparada, Jô? Não, mas vamos lá. Quando foi a minha vez no ping-pong, ela me arrancou lágrimas de soluçar. É por isso que eu tô com medo. Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir, nem tô com essa dimensão, nem com essa intenção, mas se rolar, nós vamos aceitar de todo bom coração, e para mim também vai ser de uma eu já tô grandeza agora, de uma grandeza de resposta, de tudo, e de gratidão por você, Joyce, por também estar comigo aqui no podcast junto com a Luciane Drescher.
junto a Papo de Gaia, junto ao nosso trabalho diário, porque você tem sido fazendo, sem sombra de dúvida, um diferencial de toda da nossa trajetória. E que seja eterno enquanto dure já. Que dure muito. Que dure muito, né? Pronta? Vambora? Então tá. Vamos começar então. Eu quero dizer para você assim, olha. Das minhas cicatrizes nasceram asas. Essa frase eu fiz no momento que eu tava muito mal. Muito mal. Eu tava, na verdade, me recuperando de um dos piores momentos da minha vida, que foi o meu divórcio, né, por conta... não vou abrir aqui tudo, mas foi bem difícil. E eu realmente me senti assim como se tivesse acabado. Tudo tivesse acabado. E aí eu fui me curando, né? Me curando. Eu já era doula nessa época, foi quando eu resolvi fazer tatuagem. Eu já era doula, então eu já tinha entendido que o que eu passei ia me servir para que outras pessoas não passassem. E aí eu tive a ideia de fazer na minha tatuagem essa frase, né? Das minhas cicatrizes nasceram asas, que é justamente essa ideia. E é a tatuagem que eu mais gosto, porque além da frase, ela tem uma bailarina fazendo, né, isso, que pra mim é como se fosse a casa. Então ela é o lar. E numa das asas, né, tá saindo uma asinha de borboleta, que vem aquela transformação, a metamorfose. E de outro lado eram umas flores e eu pedi pra trocar, né? A menina desenhou pra mim, essa foi pra mim mesmo. E ela colocou girassóis, que ela tá sempre em busca do sol, né? Tá sempre em busca da luz. Então, essa frase pra mim é muito forte, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu falei, ok, mas da onde pra mim foi dor, vai sair agora muita alegria pra outras pessoas. Doula. Tudo. Pra mim é renascimento. Instituto Papo de Gaia. Minha casa. É meu lar, é onde eu fico bem. Gestantes. Meus amores. Parto. Entrega e força. Igreja. É onde eu busco minha força. É lá onde eu me curei. Deus. Deus é tudo. Assim, em momento algum do que eu passei, eu questionei Deus. Eu sempre falava, se o Senhor tá me dando essa cruz pra eu carregar, é porque o Senhor vai me dar força pra levar ela. E hoje eu entendo que Ele me deu muita força pra eu me transformar em quem eu sou hoje. Então Deus pra mim aí é tudo. Eu já tô também. Arthur. O Arthur é meu primeiro amor, o Arthur é um príncipe. Miguel. Miguel é meu xodó. Miguel acho que por conta do parto dele ter sido tão diferente, ele é tão meu grude, eu não me vejo sem eles dois. E o Miguel, ele é muito colado comigo. Muito, extremamente colado. Então, assim, da onde eu tiro eles dois, né, é difícil falar de um só, porque pra mim os dois são minha base, o motivo de levantar e falar assim, não, é por eles, né, é pra eles, eu tô deixando isso pra eles. Mãe. Minha mãe é meu coração, porque a minha mãe me ensinou a ser quem eu sou, a mulher que eu me tornei hoje, graças ao esforço dela. E é quem nunca me abandona. Minha mãe, em momento algum, me abandonou. Gratidão. Gratidão eu tenho por tudo, pela minha vida. Mesmo com tudo que aconteceu, eu agradeço a cada instante por tudo que eu passei. Joyce daqui 5 anos. Joyce daqui 5 anos. Eu espero que a Joyce daqui de 5 anos tenha muitas histórias felizes de partos e de famílias que conseguiram seus partos de forma tranquila e que eu seja lembrada por todas elas como alguém que fez a diferença.
Maravilhosa! Eu tô aqui emocionada junto com você. Quero te agradecer e quero também dizer para você mais uma vez o quanto que você é importante para nós no Instituto, tanto para mim quanto para o Beto, e o quanto que você marcou e faz a diferença no dia a dia. É notório o teu trabalho, a tua dedicação, e eu não tenho dúvidas que aquela moça que entrou de blusa branca e saia verde no curso de doula, você acha que eu não lembro? Eu lembro, sim. E que não tinha muita dimensão do que vinha pela frente, mas lá no curso eu já dizia para você, e não foi à toa que eu te convidei para vir fazer parte da família, fazer parte da equipe da Papo de Gaia, porque ali eu vi o tanto e o quanto você é uma pessoa dedicada, com missão e proposta, e que tem os valores do Instituto, assim como os meus, que nasce, né, dentro desse movimento de atendimento à assistência ao parto, e com esse mesmo olhar e essa mesma paixão que também nasceu comigo, nasce hoje na história do Instituto, onde nós estamos, nessa casa maravilhosa, de não deixar nenhuma mulher passar por que nós duas passamos, né? Então, quero te agradecer. Esse episódio ele é para você. É para você guardar, para você lembrar, para daqui 5 anos você voltar nele e falar uau! E aí a gente quer, daqui 5 anos, ver você contando sobre o dia de hoje. Obrigada, Jo. Eu que agradeço você e o Beto pelo acolhimento desde o primeiro dia que eu apareci lá, sem saber o que estava acontecendo, perdida, totalmente perdida com o Miguel no colo. Me acolheram muito bem, me deixaram muito tranquila em relação ao que tinha acontecido. E quando eu voltei 5 anos depois, foi um acolhimento assim, incrível, e todo dia eu me sinto realmente da família. Eu falo pro Beto, eu até mandei mensagem pro Beto e falei: Beto, eu vejo você realmente como um pai, assim, porque o Beto ele se preocupa muito também com a gente do Instituto, então não só comigo. Eu vejo que é um cuidado que realmente tem com quem tá lá dentro do Instituto. E você, que assim, cara, hoje, o que eu consigo fazer hoje dentro da doulagem e também no meu lado pessoal, você tem muita coisa aqui que foi você que trouxe pra mim. De me mostrar, de falar assim, não, você pode, você consegue. De estar aqui falando no podcast, eu jamais estaria apresentando qualquer coisa na minha vida. Então, assim, e de acreditar, porque você sempre acredita. Ela acredita na gente antes da gente acreditar. Então, agradeço porque você, quando você quer fazer as coisas, você sempre nos inclui, né? Nós do Instituto. Eu tô falando por vocês, meninas. Mas, assim, agora como Joyce, assim, obrigada, de verdade. Você me fez mudar muito pra melhor. Muito obrigada. Você é a bailarina e eu vi as suas asas muito antes delas estarem abertas. Espero que você tenha gostado do nosso episódio hoje, tão especial. Esse episódio que, como eu prometi, cumpri, entreguei. Uma conversa de cada vez, a gente vai mudando o mundo através das nossas histórias, através dos nossos movimentos, das nossas aberturas de caixinha, que vai aí, ó, sem sombra de dúvida, bater para você também. Não perde. Toda semana, aqui no nosso podcast, um tema, um convidado, sem sombra de dúvida, que vai fazer a diferença para você. Até o nosso próximo episódio.
123 Web TV, a maior variedade de conteúdo do MS. Humor e entretenimento. O esporte sul-matogrossense em destaque. Música, nos seus melhores estilos. Empreendedorismo feminino e mundo fitness. Bate-papo sobre carros e muito mais. Mais de 300 mil views por mês. Só aqui, na sua Web TV. www.123webtv.com.br